Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui no canal. Vai ser um vídeo de bate-papo pra gente poder conversar um pouco e eu esclarecer algumas coisas pra vocês. E eu vim falar pra vocês hoje de um assunto que vocês estão me perguntando tanto, mas tanto, que eu tive que falar sobre isso num vídeo e responder pra vocês essa pergunta que tanto vocês me fazem, que é: Ká, quando vai vir o segundo filho? Bom, gente, eu comento com algumas pessoas que eu preciso dar uma satisfação para vocês e comentar num vídeo mesmo para vocês entenderem o porquê eu ainda não comento sobre a segunda gravidez. Muitas pessoas até falam para mim: ai, cara, mas você não precisa se explicar para ninguém, você não tem que se justificar para ninguém. Mas eu penso um pouco diferente, porque vocês acabaram virando a minha família, né? Vocês fazem parte da nossa história, de tudo que a gente construiu até agora. Vocês fizeram parte desde o comecinho, quando eu anunciei pro Cláudio a minha primeira gravidez. Então eu acho muito justo eu falar para vocês e eu esclarecer para vocês essa dúvida que vocês têm de quando que vai vir o segundo filho. Então esse vídeo é exatamente para isso, para eu responder para vocês, para eu esclarecer algumas coisas. Então vamos lá. Muitas pessoas, quando têm o primeiro filho e começam a receber essa cobrança, entre aspas, do segundo filho, se incomodam, né? Tem gente que não gosta disso, tem gente que acha, ai, só ficam me perguntando do segundo filho, só ficam me cobrando. Eu não me incomodo, eu acho que isso é uma coisa normal das pessoas, né? É normal, depois de um filho, perguntarem quando vem o segundo. É normal, depois que você casa, perguntarem quando vai engravidar. É normal, quando você tá namorando, vão perguntar quando você vai casar. Então isso faz parte da vida, né? Às vezes as pessoas não têm nem assunto, então esse é um assunto para conversar. Então eu não vejo isso como um problema, para mim isso não é alguma coisa que me incomoda. As pessoas me perguntarem, cá, quando vem o segundo filho? É óbvio que eu tô sentindo uma pressão um pouco maior agora, porque eu tô com muitas amigas grávidas. Então eu tenho um grupo do WhatsApp que só nesse grupo eu tenho 3 amigas grávidas. Sem contar o meu grupo de amigas do YouTube, que são várias também. Então tá uma leva agora de gravidez que tá todo mundo me perguntando. Eu lembro que quando o Thiago e a Gabi e a Flávia Kalina tiveram o segundo filho deles, muita gente veio no meu canal perguntando: Kai, e aí, só falta você. Então assim, isso é uma coisa normal, sabe? Eu não me incomodo com isso, vocês podem perguntar. É normal, sabe, gente? Eu acho que faz parte da vida, enfim. Então vamos lá para eu responder a vocês o porquê que eu não ando comentando sobre a segunda gravidez, o porquê que eu não ando dando sinais se isso vai ser agora, se isso vai ser depois. Funciona assim. Como vocês sabem, a Bia nasceu cardiopata. A cardiopatia dela pode ser algo genético, como pode não ser algo genético. Se for algo genético, eu corro um risco muito grande do meu segundo filho ter 8 vezes mais chance de vir com uma cardiopatia. E a cardiopatia da Bia é bem rara, porque é estenose de ramos pulmonares. E é engraçado que eu tenho uma amiga que tem uma filhinha com o mesmo probleminha que a Bia, ela engravidou de novo, tá na segunda gravidez dela, é de uma menina de novo, e a segunda bebezinha dela também tem estenose de ramos pulmonares. Então assim, existe um risco. Então antes de qualquer coisa, da gente definir o dia, o mês, o ano, a gente vai ter que primeiro ir até um geneticista e fazer um exame de genética para ver se o probleminha da Bia é genético ou não. Feito isso, se não for genético, ok, podemos engravidar de um segundo filho que não temos esse risco. Agora, se for genético, o risco é muito grande. Aí a gente vai ter que optar por uma inseminação artificial para ver se eles vão conseguir escolher um embrião saudável sem a cardiopatia, coisa que a gente ainda não tem certeza se é possível a medicina fazer. Então, assim, é uma série de detalhes que a gente tem que se prevenir, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que ser responsável de fazer antes da segunda gravidez. Eu até estava comentando com o Cláudio que se fosse depender assim de mim, e se a gente não tivesse essa questão, eu já estava grávida de novo, porque eu amo criança, eu me realizo sendo mãe, uma coisa que eu sempre sonhei. Eu nunca imaginei ter uma filha só, eu sempre imaginei ter 2 ou até 3. Só que depois dessa questão da Bia, isso foi uma coisa que me bloqueou bastante, porque eu fiquei com medo, sabe? E assim, algumas pessoas falam: ah, mas você tem que ter fé em Deus. Tudo bem, eu tenho que ter fé em Deus, mas eu também tenho que ser responsável, não é? A gente tem que ter fé em Deus, mas a gente não pode se jogar da ponte. A gente tem que ter fé em Deus, mas a gente tem que ter certos cuidados que a vida nos exige. Então, nessa questão, eu sei que existe um risco,
E esse risco é grande, então eu preciso tomar algumas precauções antes de sair por aí tentando engravidar de novo. E isso é até uma coisa que eu e o Cláudio a gente tem conversado bastante, porque eu como mãe, até vou comentar aqui porque tem muitas mães de filhos cardiopatas que me assistem e elas vão entender isso. Ou mães com filhos com outro tipo de desafio, com outro tipo de probleminha. A gente sabe que o pai também se preocupa, que o pai também fica triste, que o pai também sofre, né? Quando um filhinho tem algum probleminha, algum desafio. Mas a gente também sabe que na maioria das vezes, claro que tem suas exceções, a mãe perde o sono, a mãe não come direito, a mãe fica ansiosa. Claro que a carga maior fica sobre a mãe, porque, por exemplo, a Bia nasceu e eu tava no pós-parto quando ela foi fazer o cateterismo. Ela fez o cateterismo com 22 dias de vida. Então eu não tive quarentena, sabe? E as preocupações que uma mãe normal já tem com um bebezinho pequeno, eu tinha, só que assim, triplicada e quadruplicada, né? Porque além das preocupações de mãe de primeira viagem, eu tinha as preocupações se a minha filha ia sobreviver, sabe? É uma coisa muito séria. Então, eu fiquei mesmo com medo, principalmente depois que essa minha amiga ligou, comentando que a segunda filhinha dela também estava com o mesmo desafio, ela me ligou chorando, desesperada. Então, assim, claro que eu não tô pensando, isso vai acontecer comigo. Não, mas é um risco, então a gente tem que ir dando um passo de cada vez, sabe? Pensando com responsabilidade. Até porque, assim, a cardiopatia da Bia, ela tem tido uma melhora, sabe? Ela tá evoluindo muito bem. Mas é um problema congênito que ela vai ter para sempre. Então, eu não sei se daqui 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, a Bia vai passar por mais algum procedimento. Aí fico pensando, imagina daqui 4 anos ela vai passar por um procedimento e eu tô com ela no hospital e tem uma filha pequenininha, recém-nascida. Sabe, são coisas que a gente não pode pensar, a gente não pode pensar o lado negativo, mas ao mesmo tempo são coisas que a gente tem que pensar, né? Porque como mãe, sou eu que vou estar lá, né, no hospital, preocupada com o filho, preocupada com o outro. Então, gente, só assim pra fechar o vídeo, eu quero deixar bem claro pra vocês que a Bia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela é um presente de Deus. Eu me realizei com a maternidade, ela me deixa muito feliz, eu sou muito feliz com ela. E eu passaria por tudo de novo, porque é recompensador, é maravilhoso. Apesar dos desafios, eu louvo a Deus porque a gente não teve grandes problemas. Minha filha é saudável, feliz, ela cresce, se desenvolve muito bem. Os sintomas que a cardiopatia dela iam gerar, ela não tem esses sintomas. Então não posso reclamar, eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E algumas pessoas falam assim, Cá, mas ela tem um probleminha, mas olha aí como ela tá bem, não pensa assim. Mas, gente, eu tenho que pensar, porque eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto eu chorei, eu sei o quanto eu fiquei noite sem dormir, preocupada com ela. Então, eu tenho que pensar, porque eu sei o que eu vou passar se acontecer de novo. E óbvio que se acontecer de novo, tudo bem, vamos encarar, a vida tá aí pra gente encarar, passar por cima dos desafios e agradecer a Deus por tudo. Mas enfim, gente, é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do porquê eu não comento ainda com vocês sobre a segunda gravidez. É uma coisa que eu desejo muito, que eu quero muito, mas que ao mesmo tempo eu tô com muito medo. Então, eu oro a Deus para que Ele me direcione, para que Ele me mostre o que Ele quer pra minha vida. Às vezes eu tenho esse grande sonho de ter mais um filho, eu quero muito, mas não é o sonho de Deus, não é o que Ele separou para mim, não é o plano dele para minha vida. Então eu confio muito mesmo nos desígnios de Deus, assim, no que Ele tem para mim. E então eu tô orando e pedindo a Ele para me mostrar, né? Seja no exame de genética, seja no que eu tiver que fazer, que Ele me mostre mesmo se é para eu ter mais um filho ou não. E independente do que for, eu vou agradecer a Deus, assim, porque Ele já me deu um presente maravilhoso, que é a Bia, que é uma criança incrível, que me fascina, que me transforma todo dia. Então, nossa, eu já sou completamente realizada, mas óbvio que se vier mais um, vai ser ótimo pra ela, pra família, pra todo mundo. Mas é isso, né? A gente tem que, como mãe, pensar em tudo, pensar em todos os prós e todos os contras e colocar numa balança e avaliar. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da nossa situação. Eu espero que vocês tenham entendido os meus sentimentos. Eu espero que vocês não julguem os meus medos. Isso não é questão de falta de fé, é uma questão mesmo de eu sei o que eu já passei
e não quero passar de novo, entendeu? É isso aí, gente. Eu conto então com a torcida de vocês, com o apoio de vocês, com as orações, e que em breve eu possa vir aqui de novo para dar uma notícia de segunda gravidez e que tudo possa correr bem também. Um beijo carinhoso para vocês, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e lembre-se de ativar as notificações aqui, clica no sininho aqui embaixo para você ficar sempre atualizado dos vídeos, de tudo que rola aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!